Bora aprender matemática e hoje faremos a mesma análise que fizemos para a função seno, só que agora para a função cosseno. E como vocês verão, é muito similar. Estudaremos o comportamento do gráfico de acordo com a variação dos parâmetros A, B, C e D. A gente começa com o parâmetro A. Aqui eu tenho o gráfico da função cosseno de x, em pontilhado, e em vermelho será a minha nova função. O que aconteceu aqui quando eu somei uma unidade na minha função cosseno? A minha nova função é g de x igual a 1 mais cosseno de x. Todo o gráfico foi deslocado para cima uma unidade. Se eu tivesse somado 2, seria 2 unidades, 3 unidades, e assim por aí vai. Já se eu tivesse subtraído, o que aconteceria? Ficaria abaixo. Desceria uma unidade, 2, 3, a depender da quantidade que eu esteja subtraindo. Então, a partir do valor de A, você já consegue me dizer qual é a imagem, sem nem muito trabalho, qual é a imagem da nova função. Vamos agora analisar o parâmetro B. Vocês lembram o que o B fazia no gráfico da função seno? Observe, o que acontece se eu multiplicar por 2? Fica mais esticada. O que é que ele vai fazer com a imagem? Vai multiplicar por 2. O novo conjunto imagem agora será um intervalo de menos 2 até 2. Se eu tivesse multiplicado por 3, seria de menos 3 a 3. Então, o efeito que ele causa é esticar para cima e para baixo, a depender do valor que eu esteja multiplicando. Se o valor for negativo, ele vai inverter, né, porque está multiplicando por menos 1, e além disso, vai esticar. Aqui no caso, se fosse menos 2. Se fosse menos 3, inverteu e esticou, e aqui menos 4 e por aí vai. Vamos agora analisar o comportamento do C. Vocês lembram que o C indicava? O C tem a ver com o período. Quanto maior o C em módulo, menor será o período da nova função. O C aqui foi 2, o período agora é π. O C foi 3, o período agora é 2π sobre 3. O período aqui foi 4, agora o período é 2π sobre 4, que é a mesma coisa de π sobre 2. E por aí vai. E se fosse negativo, ia fazer alguma diferença? Não, porque a função cosseno, como nós vimos, é uma função par. Então, o cosseno de x é a mesma coisa de cosseno de menos x. Então, nesse caso, do C ser menos 2, apenas diminui o período, agora o período é π. Se fosse menos 3, o período seria 2π sobre 3, se fosse 4, 2π sobre 4, e por aí vai. Vamos agora analisar o último parâmetro. O D vai fazer o gráfico se movimentar para a direita ou para a esquerda. Se você somar, ele se desloca para a esquerda. Quantas unidades? De acordo com o que você somar, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Já se você subtrair, ele também se desloca, só que agora para a direita. Observe ele se deslocando para a direita, nesse caso 3 unidades, 4 e por aí vai. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, espero que tenham entendido. Se restar dúvida, deixe nos comentários. Nos vemos na próxima aula.